entrevista com os convidados de hoje. Vamos falar de acordo com a hierarquia, né, Luiz Vicente? De acordo com a hierarquia, vamos aqui já com o presidente do PT, que foi empossado recentemente. Essa posse aconteceu lá no Sindicato dos Trabalhadores. Leandro, boa tarde. Boa tarde, Júlio. Boa tarde aos ouvintes. Leandro, como é que você está? Como é que já começa a se movimentar as atividades com a nova diretoria do PT? Quem foram os eleitos aí, os empossados, além de você, representando a nova diretoria do PT aqui em Lagoa de Itaenga? Júlio, Ô Leandro, eleitos, coloca né? assim, pronto, no centro agora. Foram eleitos, além de mim e do companheiro Luiz Vicente, que é vice-presidente do partido, os companheiros Ronaldo Santos, que é secretário de Formação Política, o companheiro Lobo, secretário de Finanças, a companheira Tereza Santos, que é secretária de Organização, a companheira Rosana, que é irmã do companheiro Luiz, secretária de Comunicação, e a companheira Eliane, irmã do companheiro Lobo, será secretária de Mobilização Popular. Essa é a nova diretoria. Isso, a comissão executiva do Partido dos Trabalhadores de Lagoa de Itaenga. E desde o momento da posse que aconteceu lá no sindicato, já começaram a se movimentar para mais uma reunião? Não, a gente está vendo aí para marcar a primeira reunião dessa nova direção, porque a partir da posse a gente teve que organizar a questão burocrática, enviar a documentação dos novos membros para o diretório estadual para ser registrado na Justiça Eleitoral, que é a direção estadual que encaminha isso, e a partir daí nós já estamos discutindo um calendário de reuniões, tanto para o diretório como para a executiva do partido. Lembrando que as pessoas podem interagir aqui ao vivo, ligando para a rádio, mandando seu zap pelo 979-167474 e também pelo, claro, 989913971. Participe, manda aquele recado, interaja aqui também, né, com os amigos que estão aqui na nossa mesa, que não é redonda, é retangular. Isso mesmo. Mas, Leandro, tem aí já uma estatística de quantos filiados tem o PT de Lagoa de Itaenga? O partido, Júlio, tem mais ou menos 250 filiados no município. Que estão aí fiel com o grupo, com o partido. A certa maioria, sim. Porque o partido teve um momento que passou um processo que assim, foram feitas filiações sem critérios, né? O pessoal filiava só por filiar. E nós dessa direção temos uma visão contrária a isso. Mas a sua grande maioria são filiados que têm uma identificação com o partido, e nós temos o propósito de melhorar isso. Vamos tentar fazer cursos de formação para os filiados, juntamente com os membros da direção, e vamos tentar fazer um partido mais ativo aqui em Lagoa de Itaenga e tentar ter um contato mais próximo com os filiados. Uma pergunta até ousada, mas na sua opinião, na gestão passada do partido, o partido estava, digamos que, inativo? Não, eu não diria inativo, mas o companheiro Gilmar, que passou a presidência para mim, eu creio que ele fez uma boa gestão também, mas assim, ele teve a sua visão, eu vou ter a minha, e eu pretendo ser mais... levar o partido para mais próximo dos filiados e da população de Lagoa de Itaenga em geral, porque o partido tem a disposição de construir um futuro melhor para a cidade. O amigo presidente do PROS, o Wellington do Povo, está sintonizado, né? Está ouvindo com a sua mãe Augusta. Ele dá uma boa tarde, diz que está na escuta, ouvindo aqui esse diálogo entre eu, Leandro e também Luiz Vicente, que daqui a pouco já vai com as suas palavras. Luiz Vicente, tem aqui algumas perguntinhas também de alguns amigos que nos enviaram e eu pude anotar. Quando chegarem por lá de lá, você faça esses questionamentos que estaremos aqui ouvindo. O amigo Marcelo pergunta: por que vocês defendem
um partido que está sendo a vergonha do Brasil nos últimos tempos, Luiz Vicente. Boa tarde. Boa tarde, Júlio Filho. Uma boa tarde. Batata já quente para você. Vamos embora. Uma boa tarde a todos os ouvintes da Itengue FM, a população itenguense de modo geral. Uma boa tarde ao meu primo, o Wellington do Povo, a minha tia Augusta, que é mãe do Wellington. Um abraço também à minha mãe, que deve estar na audiência nesse momento, Valquíria, Dinha, acompanhando o programa. Enfim, no tocante a essa pergunta, eu tenho um sentimento e uma visão muito distinta dessa. Acredito que o Partido dos Trabalhadores, ele foi o partido que ao longo das suas gestões conseguiu avançar de um modo intenso e profundo no que diz respeito à garantia de direitos, à ampliação de outros, a inclusão social que o Partido dos Trabalhadores propiciou através dos seus governos é inegável. Basta apenas ler a história, observar a história, comparar governos anteriores, que nós vamos ter a certeza que o PT contribuiu de um modo intenso e significativo para a garantia de direitos da população brasileira. Vemos programas como o Bolsa Família, que em caráter emergencial teve a iniciativa, o intuito de garantir renda à população, a renda mínima, porque a população que passa fome e que é excluída socialmente não pode esperar, é uma questão de urgência, e o programa Bolsa Família seguiu a essa finalidade, além de servir também ao propósito de movimentar a economia. Então, com a injeção de recursos, com a distribuição de renda para a população trabalhadora, pobre, do Brasil, nós tivemos, aliás, a possibilidade de termos as economias de pequenos municípios em um estado de circulação de dinheiro maior, com poder de compra maior para a classe trabalhadora. Isso gerou emprego, gerou renda para pequenos comerciantes. Então tem esses dois vieses, digamos assim, esses dois aspectos. O ProUni, o Programa Universidade para Todos, que proporcionou também o ingresso de filhos de trabalhadores, de pessoas pobres, pessoas que até então não haviam tido a oportunidade de cursar o ensino superior, exemplo de Leandro, que saiu da zona rural de Lagoa de Itaenga, do trabalho braçal da roça, para cursar Direito na Universidade Católica de Pernambuco, uma das maiores universidades do estado de Pernambuco e do Brasil. Tem o meu próprio exemplo também, que saí lá de um sítio lá na zona rural de Glória do Goitá para cursar também na Universidade Católica de Pernambuco, um curso diferente, curso de Comunicação Social, Publicidade e Propaganda. Tive a oportunidade, como tantas outras pessoas aqui no município. Então, o Partido dos Trabalhadores, inclusive devido a isso, é hoje ainda o partido que goza do prestígio da população brasileira. Inclusive, de acordo com uma pesquisa realizada e publicada pelo Instituto Datafolha, o PT voltou a crescer no que diz respeito à predileção do eleitorado brasileiro. É o partido predileto do povo brasileiro, do eleitorado. Hoje soma 18%, dentro desse contexto, estava com 15%, hoje tem 18% da predileção do eleitorado brasileiro. Então isso é justamente o reconhecimento do trabalho que o PT fez. Infelizmente nós temos um sistema político e eleitoral que tem em sua natureza, na verdade, o mal da corrupção, a mazela da corrupção, e nenhum partido acaba ileso disso. Em todos os partidos, infelizmente, existem pessoas corruptas, e a gente tem que reconhecer que não é diferente do PT. Porém, o PT, o Partido dos Trabalhadores, é um partido que construiu e ampliou direitos ao longo desse período, ao longo dos seus mandatos, que propiciou, inclusive, para o Nordeste um crescimento considerável. A gente acompanha aí os noticiários televisivos, de rádio, de jornal e também da internet, né? Os jornais online também estão sempre divulgando as próprias classes políticas envolvidas, Luiz Vicente, em diversos escândalos que vêm cada vez mais envergonhando a nossa população no mundo afora. Aí você falou de todas essas vantagens, de todos esses ou conquistas ou trabalhos realizados pelo PT de nível nacional. Agora só que eu observo o seguinte, que o governo, quando ele está no poder,
o governo ele tem por pura obrigação realmente prestar serviço à sociedade, dar dignidade à população, né? Porque você não vai estar ocupando um cargo sem puramente produzir. Assim como você vai numa empresa particular, se você não produzir, não ter ideias, você é claro que não vai de fato render naquele trabalho. É isso que eu penso. Na verdade, agora, infelizmente, nem todo mundo, nem todos os detentores de mandato, sejam do legislativo ou do executivo, prestam a esse serviço. Nem todos cumprem com as obrigações. Exemplo disso é o governo do Michel Temer, um governo ilegítimo que foi constituído através de uma manobra política vergonhosa, que hoje tem dado passos largos na contramão de todos os direitos que ao longo de décadas o país construiu para a classe trabalhadora, para a população pobre. Exemplos são as reformas que vamos discutir daqui a pouco, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, que tiram os nossos direitos. Então é um governo que vai na contramão dos interesses da população brasileira. O amigo Sebastião Silva, ele disse: passe para Leandro, para ver se ele vai poder responder do jeito que eu pretendo ouvir. Ele está na Vila Boa Esperança, ele pergunta: diante, Leandro, de tantos escândalos, dá para confiar nos políticos brasileiros? Como é o nome do Sebastião. Sebastião. Se dá para confiar nos políticos atuais, o povo tem que fazer uma reflexão sobre isso. A política não é o mal. O mal são os maus políticos que enxergam ela como uma questão pessoal só para ter vantagem. Nós temos uma ideia diferente dessa. Encaramos a política como um instrumento de transformação da sociedade. Então eu digo pro ouvinte que ele faça uma reflexão, assim como todo eleitor, e procure candidatos, bons candidatos para escolher na hora que for votar. Procure o histórico daquela pessoa que você está pensando em votar, e principalmente o legislativo, né, que são quem aprovam as leis. E nos políticos atuais, eu creio que não, grande maioria não dá para confiar. Agora o povo tem que usar o seu poder de voto e escolher políticos que vão nos representar de forma a atender às nossas expectativas. Já que você representa o PT aqui na Gotaenga, meu amigo Leandro, você vê que são diversos políticos envolvidos aí em corrupção, em escândalos, que estão envolvidos aí em, digamos que, traíram o povo brasileiro. E entre eles são citados muitos, né, que estão inclusive dentro do seu próprio partido. Mas você acredita, sim ou não, que tem, porque muitos aí, até Luiz Vicente em outras vezes, Bruno Ribeiro também, quando a gente entrevistávamos, coloca a seguinte questão, viu, Luiz Vicente? Já vou lhe provocar já por aqui. Que tudo isso que vem acontecendo, essas informações que nós estamos obtendo pela mídia, isso é uma coisa que a mídia é que está, através de um determinado grupo que seria oposição ao PT, a mídia que está jogando propriamente o nome e a imagem do partido contra o povo. Mas você acredita que não tenha um que faz parte do partido do PT que não esteja envolvido realmente na corrupção? Júlio, é impossível, como o companheiro Luiz falou, algum partido sair ileso diante desse sistema político eleitoral vigente no Brasil hoje, sair ileso a corrupção. Agora, assim, do PT, quem errou está sendo julgado, e se for provado que é culpado, tem que ser punido, e eu concordo com isso. Não estamos aqui para defender quem erra. Isso é até uma coisa que nós discutimos internamente no partido,
que a direção nacional precisa fazer essa discussão, essa reflexão e reconhecer seus erros, diante dos muitos acertos, mas também teve erros. Agora, eu creio que você falar só porque o partido tem pessoas envolvidas em corrupção, mas não é só o PT. E quando o companheiro Bruno Ribeiro falou que um ataque promovido pela imprensa, é que se a gente analisar as coisas com atenção, a gente percebe que se faz quando sai um escândalo de alguém do Partido dos Trabalhadores, isso é potencializado pela grande mídia. Basta ver o que aconteceu com a questão do impeachment. A companheira Dilma foi retirada do seu mandato, conquistado legitimamente, por uma questão contábil, de contabilidade, as chamadas pedaladas fiscais. Hoje, o atual governo, esse governo ilegítimo, que tem apenas... Que foi também que estava na mesma chapa de Dilma, né? Michel Temer. Não podemos tirar esse detalhe da história. Isso é uma questão mais aprofundada que a gente pode entrar. Agora, assim, quando eu falo da questão do impeachment, como falei, que a companheira Dilma foi retirada por uma questão de contabilidade, que vários presidentes antes dela fizeram isso, governadores fazem, prefeitos fazem, e só sobrou para ela. E, diferentemente, o presidente Michel Temer foram obtidas provas concretas contra ele. Gravação com o cara da JBS, o principal braço direito dele saindo de um restaurante correndo com uma mala de 500 mil reais. E até agora a gente vê esse congresso. Vamos esperar o que vai acontecer, né, com a denúncia do Procurador-Geral da República. Mas eu creio que esse governo aí não representa os anseios da população hoje. Estamos hoje conversando com Leandro, que é presidente do PT, e estamos conversando com Luiz Vicente, que é o vice-presidente do PT aqui em Lagoa de Itaenga. Ô Luiz Vicente, e você concorda com o mesmo pensamento do seu presidente? Sim, Júlio. Temos, inclusive, ideias bastante similares, tanto é que nesse último processo de eleição internas do PT, eleições diretas do partido, resolvemos dialogar e chegamos a um consenso no sentido da constituição de uma chapa única. Isso foi feito, Leandro foi empossado o presidente e o vice a partir do diálogo, e concordo justamente com o que ele falou, inclusive acrescentando essa questão do fato de Michel Temer ter chegado ao poder através da participação da chapa da presidenta Dilma, pontuando que isso acontece devido justamente ao chamado presidencialismo de coalizão. Temos no Brasil uma política de alianças que acontece devido ao pragmatismo, a parte prática da política, que é prejudicial demais para a representação efetiva e ideológica que os partidos têm em sua natureza, em sua essência, e para a representação, sobretudo, da população. Então nós vemos um partido como o PT, um partido que tem uma visão ideológica muito distinta da do PMDB, um partido que nasce da luta da população trabalhadora, que é um partido que busca implementar ações que transformem a vida da população pobre do país, um partido de esquerda formado por uma série de tendências que tem esse sentimento, inclusive, se aliando a um partido como o PMDB, que ao longo de décadas, inclusive desde do final da ditadura militar, que o PMDB vem ali aliado ao poder. Entra governo, sai governo, e o PMDB se mantém atrelado ao poder no país. Então nós vemos que isso é um mal, né? Essa política de alianças, esse presidencialismo de coalizão é justamente um dos quesitos desse sistema que precisa ser revisto para que a gente tenha uma política mais decente, não marcada por essas práticas desonestas que a gente acaba vendo aí. Temos aqui o nosso amigo ouvinte Nakano. Ele vem com algumas observações. Ele disse: os deputados federais são todos vaquinhas de presépio, só dizem amém ao rei Michel Temerário. Aprovaram a reforma trabalhista, somente meia hora de almoço. Aí ele vem com outra observação também: meia hora de almoço para os trabalhadores, e uma forma de escravizar todo mundo.
Mais uma observação aqui do nosso ouvinte, né, que está na sintonia, o Nakano. Camaradas, não se importem com críticas, lutem, vão em frente com tudo. E ele vem ainda com mais um SMS, né? Aqui pelo telefone aqui da rádio. Bom, foram as observações de Nakano, que estará no bairro da Saudade acompanhando o programa. Um abração, amigo. 98.5 Itaenga FM, a voz do campo e da cidade. Já falamos um pouquinho aqui, daqui a pouco a gente vem com a reforma trabalhista também. Hoje o Brasil o Brasil está parado praticamente, né, em diversos setores aí, mas temos aqui o amigo Francisco, que ele vem com a seguinte pergunta: a gestão, deixa eu ver aqui, como vocês estão vendo a gestão de Lagoa de Itaenga, Luiz Vicente? Leandro, vamos com o Leandro, depois passa para o Luiz Vicente aí, no ponto de vista de cada um sobre a gestão atual de Lagoa de Itaenga. Júlio, eu acho que é consenso geral para a população, creio eu, que essa administração está sendo um desastre. Basta ver que as festividades juninas não teve nenhuma atração, né? Praticamente só teve pouco, que eu gosto muito. E creio que a população do Lagoa de Itaenga gosta muito, mas desde há muito tempo que a gente tinha pelo menos algumas atrações aqui para o pessoal se divertir. E sem falar que a questão central disso é que o líder político desse grupo está aí foragido da justiça, né? Então não tem muito o que falar. A gente vê secretários, mais de um já entregaram cargos. E a gente está vendo que esse governo não está atendendo as expectativas do povo, né? Luiz Vicente. Amigos, eu estive, assim como o Leandro, aliás, nós estivemos em grupos diferentes do grupo da atual gestora, justamente porque desde o período eleitoral que a gente entendia que a gestora ela não agregava as qualidades necessárias para fazer uma boa administração. Então isso, decorridos esses meses, acaba sendo provado. Vemos, como o Leandro disse, secretários que já começam a entregar cargos. Uma coisa simples, na minha opinião, que é a organização e a realização de uma festividade, inclusive importante e tradicional, como é o São João, não aconteceu, né? Casos também de pessoas que foram contratadas e logo após pouco tempo serem demitidas, né? Eu acho que isso expressa uma desorganização tremenda. E ao que tudo indica é uma gestão fadada ao fracasso. Eu, como itaenguense, torço muito para que a gestão dê certo, porque isso implica em benefícios para a população, mas ao que tudo indica não é isso que vai acontecer. 98.5 Itaenga FM, a voz do campo e da cidade, mas tem aqui também para você, viu, amigo Leandro? Todo mundo aí acompanhando esse diálogo, né, nessa sexta-feira de paralisação pelo nosso Brasil. São 12h46 pela rádio Itaenga FM. A gestão passada, aqui Luiz Vicente aí falou hoje da gestão atual. A gestão passada tinha o apoio do PT, e quais foram os pontos positivos e negativos? E esse apoio também que vocês deram foi acolhido de maneira positiva? Júlio, falando da gestão passada, naquela eleição de 2012, o PT esteve com Lamartine e eu também estava. Depois, o companheiro Gilmar, que era presidente do partido na época, assumiu a Secretaria de Administração e ele fez parte do governo. Agora, eu, pessoalmente, na minha posição individual, me afastei um pouco tempo, eu creio que uns 6 meses. Eu não tive cargo na administração, mas politicamente me afastei naquele momento do ex-prefeito Lamartine por não concordar com algumas coisas, a forma de ele conduzir a administração do município, porque antes ele transparecia ser uma pessoa muito aberta, escutava nossas ideias, a ideia do partido e nossas ideias individuais também. E a partir do momento que ele assumiu, eu senti que
nós não tínhamos mais esse canal aberto de propor ideias, e algumas ideias que nós propomos também não foram atendidas. Por isso eu, individualmente, creio que com 6 meses de administração, resolvi me afastar. Será que nesse ponto de vista que você está colocando, o afastamento, o não diálogo de maneira mais ampla e aberta não foi também o que culminou na queda do próprio prefeito, que não conseguiu se reeleger? Eu creio que sim, Júlio. Eu creio que o resultado da eleição espelhou isso, né? Nós vimos famílias inteiras, tradicionais eleitores do grupo de Sebastião Menino, que mudaram de opção por uma falta de atenção que não foi dispensada pelo ex-prefeito Lamartine. E eu creio que o motivo da perca da eleição foi esse. Agora, falando mais, quem pode falar mais da questão do governo, porque, como eu falei, isso foi uma questão individual minha. Eu não tive cargo no governo, mas politicamente resolvi me afastar. Mas o companheiro Luiz, assim como o companheiro Gilmar, e o vereador Paulo Feliciano, né, como parlamentar, decidiram fazer parte do governo até o final, e as questões mais da administração eu não posso falar muito. Luiz Vicente, falamos aí da gestão atual, você colocou seus pontos de vistas, e a gestão aí, o que realmente no seu ponto de vista culminou realmente aí na rejeição do ex-prefeito Lamartine Mendes, que não conseguiu se reeleger com o voto popular? Júlio, teve a questão política, a parte política, já que no interior o administrador, o gestor, além de ele ter que fazer uma boa administração, cumprir com as suas obrigações, ele tem que fazer a parte política, né? Não se pode ser eleito e se distanciar da população. E acredito, falando de um modo imparcial e pontuando essa questão, que Lamartine acabou errando nesse quesito, pecando, né? Houve um certo distanciamento das bases e tudo mais, e isso acaba implicando necessariamente em um desgaste político, e foi um dos ingredientes que acabaram resultando na derrota eleitoral. Sob a perspectiva administrativa, erros aconteceram, como em qualquer gestão, né? Os governos, eles são falíveis, não existe governo infalível. Alguns erros aconteceram, porém, no geral, acredito, considerando principalmente o momento de dificuldade que o país passa e tudo mais, implicações que isso trouxeram para os municípios, acredito que ele conseguiu fazer uma gestão equilibrada, uma gestão organizada, e devido a isso resolvi permanecer no grupo. Disputei a eleição passada com o grupo de Sebastião Menino, né? Fiz parte, fui candidato a vereador, e considerando justamente o cenário, os candidatos que disputaram aquele pleito, concorrendo com ele, e decidi permanecer tanto na gestão como participando do processo eleitoral por conta disso, né? Considerei uma gestão que, diante do contexto geral, conseguiu ser organizada. Marcos pergunta: Luiz Vicente, você cobrava também da gestão passada? Tinha essa liberdade de fazer também a cobrança, sim ou não? Júlio, eu fiz parte da Secretaria de Esportes e Juventude, né? Esporte, Juventude e Cultura da cidade, né? Um pouco tempo depois eu acabei assumindo a presidência do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente em Condica, e acabei focando o meu trabalho no Conselho. Então a gente dialogava no tocante às questões do Conselho e tudo mais, né? Houve uma abertura para o diálogo com relação a esse quesito, porém, no tocante a outras pastas, as outras áreas, a gente não teve a oportunidade de dialogar de um modo mais aprofundado. Estamos hoje conversando com os amigos do PT aqui de Lagoa de Itaenga, minha gente. Leandro, que é o presidente, e Luiz Vicente, que é o vice. Na sua grande maioria, os partidos da situação diz que a gestão anda bem, e da oposição diz que isso que anda mal, né? Que está mal. Será que isso realmente é querer o bem da cidade, do seu ponto de vista, Leandro? Júlio, isso é a função natural de situação e oposição, né? Os partidos que compõem o governo naturalmente vão dizer que a administração está bem.
Mas a questão da oposição é uma questão essencial para democracias. Se não existisse oposição, isso é uma característica das ditaduras, né? Que não toleram, não admitem oposição, não admitem críticas. Pensar no bem da população em geral, né? O bem comum, justamente, eu creio que isso fica mais fácil defender quando se está na oposição realmente, que é uma coisa necessária, porque qualquer governo precisa de alguma fiscalização, senão, como falei antes, seria uma ditadura, né? Mas para você, o fazer oposição, o fazer situação, geralmente as pessoas buscam colaborar nesse papel aí que é fazer oposição, fazem mais pela emoção ou pela razão? Eu vejo muito que muitos praticam o ato da oposição, infelizmente essa é a realidade que nós enxergamos, é mais pela emoção e não pela razão em muitos momentos. É verdade, Júlio. Geralmente essa questão de alianças, né, como o companheiro Luiz falou, é uma questão que tenta atender às conveniências políticas e não é um programa de partido, que é a visão com a qual eu compactuo. Eu creio que um partido deve ser oposição se aquele partido que está no governo é um partido que tem um programa de sociedade e de Estado totalmente diferente da sua visão. Mas no Brasil a gente não vê isso ser cumprido muito, porque os partidos se aliam mais por questões de conveniências políticas. Brasil parado, Luiz Vicente. Brasil parado, causando aí, né, muitos protestos, inclusive aqui na região da zona da Mata Norte do estado já teve protestos, né? Ali na BR-408, principalmente naquela região de Paudalho, entre Paudalho e Carpina. Paudalho e Carpina. E destrinche aí você, Leandro, sobre a reforma da Previdência, a reforma trabalhista. Sejam claros aí nos seus pontos de vista, em que isso contribui de maneira positiva e negativa para nós brasileiros, vocês que têm aí realmente um entendimento sobre o que está também acontecendo no nosso país. Acredito que contribui de maneira positiva para o empresariado, não para o trabalhador, né? Porque o setor empresarial quer aumentar sua margem de lucro, a chamada mais-valia. Em contraponto a isso, os prejuízos para a gente, trabalhador, para a classe trabalhadora, são notórios. O trabalhador, caso essa reforma passe, terá que trabalhar mais do que trabalha, como Nico Edinaldo, psicólogo, esteve falando no programa anterior. Isso inclusive implica em danos para a saúde do trabalhador, né? O estresse psicológico, físico. Além de tudo isso, a retirada das garantias que a própria CLT dá ao trabalhador, né? Então aquela ideia de você ter o legislado ficando abaixo do acordo entre o patrão e o trabalhador, porque na verdade quem vai ter o pulso para impor as questões é o trabalhador e não o empregado. Aliás, é o empregador e não o empregado. Então são malefícios para a classe trabalhadora. O setor empresarial lucra com isso. É um pacote de medidas que acabam, na minha visão, servindo ao mesmo propósito e se complementando. Enquanto você tem a reforma trabalhista, que através dela não se tem mais uma proteção jurídica, o camarada pode trabalhar 12 horas, possivelmente pode acontecer isso, com todo esse desgaste psicológico, físico e tudo mais, que é uma das facetas disso, ainda acaba implicando até na divisão das férias podendo ser paga em 3 vezes, né? Essa divisão que algumas pessoas pensam, não, vai ser positivo, porque eu posso dividir, mas na verdade não é. É o empregador que vai estar ditando essa questão. A reforma previdenciária, agora, que está sendo discutida também na Câmara, implica em outros prejuízos, dentre os quais o camarada começa a trabalhar com 30 anos e se aposentar, se vivo for 85 anos, 90 anos. Então é um pacote de medidas que nos prejudicam, na minha opinião. Nossa visão é na linha da visão do companheiro Luiz. Essas
propostas de reformas trabalhistas previdenciárias demonstra qual foi o intuito do impeachment da presidente Dilma e mostra para que esse governo aí do presidente Michel Temer foi posto, né? São reformas que retiram direitos trabalhistas e previdenciários, né? Vou citar alguns exemplos, Júlio. Por exemplo, hoje na legislação atual, né, não existe idade mínima para aposentadoria. O trabalhador homem se aposenta com 35 anos de contribuição e a mulher com 30. A proposta originária do governo era estabelecer uma idade mínima e estabelecer 49 anos de trabalho. Então isso é praticamente impossível. O ser humano, por exemplo, começar a trabalhar com 20 anos de idade e trabalhar quase 50, então ele estaria aos 70 anos trabalhando ainda para poder se aposentar. E isso se ele trabalhasse todos os anos consecutivos, né? Se ele passar ali um ano desempregado, 6 meses, alguns anos, isso poderia chegar a 75, 80 anos. E com a quebra da CLT, tem-se a questão também da própria fiscalização, né? Então é outro problema. Em que condições de trabalho esse trabalhador vai estar trabalhando? Hoje, com CLT, com leis, com todas as garantias, acontecem as práticas mais absurdas, as condições precárias de trabalho. Imagine se não se tem uma legislação que garanta uma proteção ao trabalhador. Estamos aqui com os amigos, né, que fazem parte do PT de Lagoa de Itanguá, falando da política local, estadual, política nacional. Rapaz, há poucos instantes eu recebi aqui a informação de que o secretário de Agricultura do município de Lagoa de Itanguá e o diretor de Agricultura, o Genival e o Dinho, entregaram seus cargos, né? Então a fonte é segura dessa informação. Na primeira ocasião a gente vai poder realmente discutir esses assuntos com aqueles nossos políticos que aqui chegarem também para representar o governo municipal. Então, informação que chegou para mim há pouco da confirmação que Genival José e Dinho, que são representantes da Secretaria de Agricultura, entregaram seus cargos. Então a informação é oficial no caso agora. É oficial aqui por fonte segura, viu? Assim, não oficial não da prefeitura, mas de fontes seguras, e eu vou buscar mais conhecimentos. Segunda-feira a gente traz aí a nossa apuração, mas as pessoas estão enviando constantemente aí informações pra gente e só buscamos, Luiz Vicente, informações de fontes seguras. Muito bem. Mas, Luiz Vicente, o tempo realmente já acabou. A conversa foi muito produtiva, Leandro. Agora, Leandro, em entrevista aqui quando estava acontecendo a posse ali do PT, da nova diretoria, você falava que o PT, viu, Luiz Vicente, cogita, quem sabe aí em 2020 ou 2024, buscar lançar inclusive um candidato próprio para disputar a prefeitura de Lagoa de Itanguá. É verdade, Júlio. Isso sempre foi um objetivo do partido do município, né? O partido... Agora, tem estrutura o partido para isso? A estrutura pode ser conseguida, Júlio. E eu creio que o partido tem quadros para isso. Nós, que eu e Luiz e os outros companheiros da direção, somos pessoas novas, né? Jovens na política, e eu creio que os jovens, quem pode mudar o país, criar a juventude, deve se interessar pela política e se envolver, e nós vamos tentar construir isso e trilhar esse caminho. Será que Leandro, ele seria o nome do partido para representar esse candidato? O tempo vai dizer, né? Ô Luiz Vicente. O tempo vai dizer isso. O que importa no momento é a gente fazer uma gestão diferenciada, discutindo a política do município com a população, propondo possíveis soluções para os problemas da cidade, nos aproximando dos movimentos sociais, populares do município, dialogando com a juventude da cidade, principalmente através da Secretaria de Formação Política, hoje encabeçada pelo companheiro e amigo Ronaldo Santos. Acredito que esse sentimento é um sentimento geral da nova executiva municipal do partido, inclusive desde o início, né, quando começamos a militar no PT, praticamente no mesmo período, eu, Leandro, acredito que Edinaldo, o Lobo,
que a gente já se predispunha a construir ao longo dos anos uma candidatura do Partido dos Trabalhadores aqui em Lagoa de Itaenga, uma candidatura diferenciada, né, propositiva sobretudo. Amigos, eu agradeço aqui a vinda de vocês, nesse espaço sempre disponível para todo mundo. Só não fala aquele que realmente não quer, e até uma outra oportunidade. Ok, Júlio, muito obrigado pelo espaço e a gente aparece de novo. E aí, Luiz, considerações finais? Júlio Filho, agradeço a você pela oportunidade, pelo espaço. Um espaço sempre muito proveitoso, gostoso de tratar de assuntos importantes do município. Aproveito aqui para mandar um abraço para todos os itenguenses, de modo especial para os moradores do bairro de João Boiadeiro, onde moro, pessoal do bairro da Glória, Matadouro, Nova Itaenga, Baixa Fria, Rua do Campo, Vila Boa Esperança, a população da zona rural de um modo geral. A minha mãe, Valquíria, que está na audiência, a minha irmã Rosana Vitória, ao Reinaldo, meu irmão, ao Wellington do Povo, meu primo, e minha tia Augusta, que também estão na audiência. Um abraço a todos. Bom final de semana, gente amiga, obrigado pela audiência. Vem agora o nosso querido amigo Manuel Antônio na tarde mais bregueira do Brasil. Esse foi o programa Itaenga Notícia.